Vamos ler Abrahá para fazer a leitura. Para quem tem o Sidur, Abrahá da leitura está na página 361. Diz assim: Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, Eterno, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel, e profetas da verdade e da justiça. Amém. Yeshayahu, capítulo 6, Isaías, capítulo 6. Todos podem participar da leitura. O versículo 1 diz assim: No ano da morte do rei Uziarro, eu vi Adonai sentado sobre um trono alto e elevado. A orla de seu manto preenchia o templo. 2. Irmã Priscila, o seu áudio está baixo para mim. É Isaías 6, amada? Isso, Isaías 6, eu li o versículo 1, agora é o 2. Obrigada, bem. Serafins estavam sobre ele, cada um com 6 asas, 2 para cobrir a face, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Eterno dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. 4. Os batentes da porta tremeram ao som de seu grito, e a casa ficou repleta de fumaça. 5. Então eu disse: Ai de mim, porquanto eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios imundos e vivo no meio de um povo de lábios imundos, porque meus olhos viram o Meler, Adonai Zevaot. 6. Mais um. Pode falar, bem. Eu, irmã? Vou ler, então. Logo um dos serafins voou até mim trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Ele tocou minha boca com a brasa e disse: Eis que isto tocou seus lábios. Sua iniquidade foi embora. Seu pecado foi expiado. 8. Pois disso, ouvi a voz de Adonai que dizia: A quem enviarei? A quem há de ir conosco? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. 9. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouves de fato e não entendereis, e vedes em verdade, mas não percebeis. 10. Faça o coração deste povo ficar lento como um gordo, ensurdeça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles. De outra forma, eles enxergariam com os olhos, escutariam com os ouvidos, entenderiam com o coração, poderiam se arrepender e seriam curados. 11. Eu perguntei: Até quando, Adonai? E ele respondeu: Até que as cidades se tornem ruínas desabitadas, casas sem presença humana e a terra seja completamente devastada. 12. Até que Adonai tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. 13. Mas ainda nela haverá uma 10ª parte, e eles retornarão, e serão tragados como uma raiz de pistache e como uma raiz de carvalho,
cujo toco permanecerá, depois eles lançarão suas folhas, e assim a Kadosh, a, a semente santa, será a firmeza dela. Amém. Por favor, irmã Cecília. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações. Elohim fiel, que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, ó Eterno nosso Elohim, e fiéis são as tuas promessas. E nenhuma sequer das tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Elohim e Melech, fiel e misericordioso. Baruch atah Adonai, que é fiel em todas as suas palavras. Tem misericórdia para com Zion, por ser este o centro espiritual de nossa vida e a comunidade de Israel. De alma entristecida, salva logo, ainda em nossos dias. Baruch atah Adonai, que alegras Zion com os seus filhos. Alegra-nos, ó Eterno, nosso Elohim, com a vinda do profeta Eliarro, teu servo, e com o reino da casa de Davi, do teu ungido. Que este venha logo e que nossos corações com isso se rejubilem. No seu trono não se sentará um estranho e não herdarão outros a sua kavod, pois juraste a David que não se apagará a sua luz por toda a eternidade. Baruch atah Adonai, Magen David. Amém. Amém. Irmãs, este capítulo 6 é um capítulo muito conhecido, né? Eu não sei vocês aqui qual a experiência com relação aos tempos de cristianismo, mas para mim que fui missionária, a gente usava muito esse capítulo, principalmente aqui nessa parte do versículo 8 que fala: a quem enviarei, quem há de ir por nós, né? A gente sempre usou muito, gosta de usar muito essa parte, né? Como uma motivação mesmo para aqueles que querem anunciar a mensagem do Eterno em todos os cantos da terra. Eu vejo aqui, eu me vejo um pouquinho no versículo 5, e é assim que a gente se sente, né? Como Isaías se sentiu, aquele desespero quando os olhos são abertos, quando a gente toma consciência da santidade do Eterno, toma consciência da seriedade que estar diante dele, e aí o primeiro pensamento é: ai de mim, estou condenado, né? Porque somos impuros, vivemos no meio de uma sociedade impura e o Eterno nos abriu os olhos e a gente fica nesse desespero de alma, né? E isso é o temor, né? É o temor e tremor que a gente deve ter sempre conosco, né? Com relação a Adonai, com relação às coisas dele, porque são demasiadas santas. E a gente precisa tratar com muita seriedade as coisas do Eterno. O versículo 10, e antes um pouquinho o 9, que fala que ouvem e não entendem, veem, mas não chegam ao ponto principal. É justamente tudo isso que eu ouvi vocês comentando na paraxá anterior, né? Essa paraxá que a gente acabou de ler, foi o comentário que vocês fizeram, está bem dentro desse versículo, né? Das pessoas que estão conosco, mas que ouvem e não entendem, veem e não conseguem ter discernimento de nada, não entendem, na verdade, de fato, né? É como também na Brit Hadashah, Yeshua falava, né, para os discípulos, né, para vocês eu posso explicar os detalhes da parábola, mas para o povo não, porque eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam, o coração está longe, o coração ainda não está preparado para ouvir, né, e ser modificado pela palavra, né? E nós também andávamos assim há um tempo atrás, né? E o Eterno teve misericórdia de nós e nos ajudou a desvendar
né, as escamas dos nossos olhos. Eu gostaria de ouvir o comentário de vocês a respeito desse capítulo que a gente acabou de ler. Eu estou impressionada assim com esse capítulo, porque Yeshayahu, acredito que Yeshayahu foi um dos únicos escolhidos para ver Adonai. Assim como, por exemplo, Moshe, ele não poderia ver Adonai, né? Ele teve que ver pela fenda da rocha a glória, mas não Adonai. E aqui Yeshayahu viu ele. E ele não se sentiu, né? Ele se sentiu imundo, cheio de pecado, constrangido e não se sentiu, ele não merecia tanta maravilha, né? Ver tanta coisa, algo assim tão extraordinário. E como você falou, ele falou, ai de mim. E os serafins veio e tocou na boca dele, porque ele sabia que através da boca dele ele era imundo, ele era sujo, porque todos nós somos, né? Muita coisa é pelo que nós pensamos e falamos e agimos. E ali ele teve os pecados dele expiado. E, e Adonai conversou com ele, porque ele falou assim, e eu ouvi a voz de Adonai dizendo, a quem? Adonai perguntou para ele, a quem eu enviarei, quem irá por nós? E daí Yeshayahu respondeu, Inaini, que é aquele que é o Mashiach, que é o filho Yeshua, aquele que está nas nuvens, que está no alto, que estava com o Pai. E o fato dele saber disso foi o que fez ele também ser um homem escolhido ali para estar nessa presença, né? Ele creu, ele sabia disso. E assim como é o que eu estou concluindo aqui, né? Yeshayahu, sabendo que era um homem pecador, que era do povo de Israel, passando por tudo aquilo e vindo tanta coisa ruim. E o pai ainda, o Adonai, deu uma advertência, um aviso e falou, tipo, eu vou falar para vocês e vocês não vão me entender, vocês vão ver as coisas, vão ver os milagres, vão ver toda a maravilha, toda a misericórdia que eu tenho por vocês e vocês não vão enxergar e vocês não vão perceber, porque os seus olhos e ouvidos estão fechados. Aí ele fala assim, eles não podem ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos e compreenderem com o seu coração e fazerem, na versão da minha escritura está assim, e fazerem techuvá para serem perdoados e curados. Tipo, Adonai está sempre disposto para quem faz a verdadeira techuvá para sermos perdoados e curados. E aquele povo não entendia isso. Para eles não seria tão difícil, eu acho que para nós tem sido muito mais, né? Nessas eras que nós estamos, né? E ele falou até quando? Até que a terra fique completamente desolada. Eu tô aqui, assim, maravilhada com esse trecho. E ele dá o aviso, né? Da profecia de algo que, pela desobediência, uma 10ª parte desse povo retornaria e seriam tragados como uma rede, seria um ramo, é isso, né? De pistache, porque muito lá em Israel tem, na terra de Israel, pés de amêndoas, né? Pistache. Ou de árvore de madeira carvalho,
onde o toco permanece e daí ele floresce e as folhas são lançadas, e então essa 10ª parte, que seria o que sobraria, que seriam os remanescentes, seriam a semente santa, será a firmeza dela. Eu achei esse capítulo muito lindo. E assim, irmãos, só ressalvando o que a irmã estava falando a respeito de quando Isaías se humilhou, né? Falando que aqui no versículo 5, capítulo 6, versículo 5, ai de mim, né? Pois perdido estou. Nos faz lembrar que devemos fazer o mesmo, né? A gente reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas iniquidades e nos humilhar diante do Pai, né? No Yom Kippurim, não só nele, mas todos os dias, né? E tentar fazer techuvá e dar o nosso melhor, né? Para o Criador. Mas assim, é uma ligação que tem com o que a gente estava lendo anteriormente, né? O livro que a gente estava lendo de Levítico, sobre o Yom Kippurim, que é para a gente se humilhar ao Pai, reconhecer os nossos pecados e fazer a techuvá, né? É só isso, irmãos. Irmãs, o versículo 13, eu bati o olho agora novamente nesse versículo e me lembrei de uma passagem de Jó que fala da árvore, mesmo que caída, o seu tronco, ao cheiro das águas, ela brotará como uma planta nova. Como é linda a palavra do Eterno, né? A gente vai vendo conexões ao longo da Bíblia, né? Das coisas que o Eterno fala através da sua Aruara Kodesh. E essa passagem aqui lembra demais esse trecho de Jó, se restar mesmo mais no finalzinho, mas como o pistache ou o carvalho dos quais o tronco permanece vivo, depois da queda dos galhos, a semente santa será seu tronco, né? Então, nada, a destruição ela é passageira, como Shaul Hachalia fala na Brit Hadashah, que a tribulação ela é leve e momentânea, né? Tudo vai passar. É um período que o povo precisou da correção, precisou de ser açoitado, castigado por causa do seu pecado, da sua rebeldia, mas Adonai não estava esquecendo aquele povo para sempre. Haveria um momento em que eles novamente iriam retornar para o eterno, né? Como a gente leu em Jeremias, no capítulo 29, né? Se eles buscassem de todo o coração o eterno, eles iriam encontrar, né? O eterno se deixa ser encontrado por aqueles que buscam ele em espírito e em verdade, com sinceridade de coração. Só mais esse comentário que eu queria fazer. Fique à vontade, por favor, irmãos. Eu não sei se eu posso comentar alguma coisa Pode sim, meu irmão, fica à vontade. com a licença de vocês. Desde a minha infância eu fiz parte do cristianismo. E um determinado dia eu estava ouvindo os hinos lá da igreja de onde eu participava e passou uma música judaica. E na música tinha as 4 letras sagradas do nome de Adonai. E eu botei os olhos no tetragrama e aquelas 4 letrinhas elas passaram a me incomodar
E eu voltei a música por várias e várias vezes e, e não saía. E eu fui pesquisar o que era aquelas 4 letras. E eu, com 33 anos, eu não sabia que o Eterno tinha um nome próprio. E, e aquilo me tirou o sono à noite. Eu não consegui, foi quando eu também descobri o verdadeiro nome do Espírito Santo, que é o Ruach HaKodesh. E aquilo me tirou o sono. E no outro dia eu fui, né, para aquela igreja onde eu fiz parte. E eu falei, me veio um pensamento involuntário. Eu falei, hoje talvez seja a última vez que eu venha nessa igreja. E a palavra que veio foi essa. É, como Deus estava falando com o profeta Ishayahu, que ele era um homem impuro, que ele se considerava um homem de lábios impuros. E assim eu também me considerava naquele dia, porque eu não era digno de saber aquelas coisas que eu estava descobrindo. E desde então eu tenho procurado voltar às raízes da emuná, voltar às raízes da fé e venho buscando conhecimento. Então eu até estou aqui com as lágrimas estão descendo, o coração está super acelerado por estar escutando mais uma vez essa palavra e tem sido de uma edificação muito grande, porque para mim serve como uma confirmação de que Adonai tem cuidado dos meus passos e tem me guiado, porque Techuvá, quando você é desde pequeno num mundo totalmente diferente, nossa, as palavras que eu tenho ouvido, que eu tenho lido, parece que tá tipo, é como se fosse tudo novo, as mesmas coisas que eu lia e não entendia. Então, as palavras que eu tenho ouvido de vocês e que eu creio que é um caminho do eterno, tem sido de muita edificação e a minha alma tem se alegrado bastante. E agradeço a todos pelos comentários e pela exortação da palavra Kadosh do Eterno. Amém. Amém. Quando o profeta foi purificado, quando ele foi trazido para perto da presença do Eterno, aí ele reconheceu que era um homem pecador. E isso também acontece conosco, acontece com quem se aproxima da luz, né? Quem se aproxima do sagrado, reconhece que é totalmente indigno de estar na presença do Eterno, porque a luz do Eterno, a presença dele, é que ilumina os nossos pecados, as nossas partes mais escuras, mais sujas de pecado mesmo. O nosso procedimento, nós conseguimos ver, quando estamos perto da luz, é que nós conseguimos ver as partes mais sujas. Foi o que aconteceu com o profeta. Ele viu que ele vivia no meio de um povo de lábios impuros. Isso nos traz para aquela passagem da Brit Hadashah, quando Yeshua diz que o homem mau do seu coração, né, tira coisas más, e o homem bom do seu bom coração tira coisas boas. E a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eles tinham lábios impuros, significava que eles falavam coisas impuras, porque o coração está cheio disso. E não é diferente conosco. Muitas vezes nós estamos no meio do povo e, por causa disso, também somos, de certa forma, contaminados. Porque é muito difícil você conseguir resistir quando à sua volta está todo mundo indo numa direção. Coisas simples que às vezes nós achamos que não tem nada a ver. Todo mundo celebra essa data, por exemplo. Eu também vou celebrar e você não vê que aquilo é contrário à palavra. Todo mundo celebra mesmo, então eu vou celebrar ah, as polêmicas datas pagãs que a sociedade coloca e exalta, Dia das Mães, Dia do Pai, Dia do Aniversário, dia disto, daquilo. Então seguimos o, o povo, na verdade, seguimos o povo de lábios impuros.
Todo mundo faz isso, todo mundo usa, toda mulher hoje em dia usa calça apertada, então não tem nada a ver, não faz mal. Não nos já percebemos que aquilo é algo que desagrada ao Eterno, porque a maioria faz. Então eu também faço. Mas quando Adonai nos traz para próximos dele, aí a luz ilumina e nós reconhecemos, ai de mim, sou impuro porque faço isto, faço segundo os costumes do mundo. Todo mundo hoje tem costume de fazer isso. Então, é muito fácil eu também fazer, porque a maioria faz. Todo mundo hoje pinta o cabelo, por exemplo, é só um exemplo. Então, é algo que a gente pensa que é normal, pintar o cabelo. E a gente não procura saber a origem daquilo, se agrada ou não ao Eterno. Todo mundo hoje pinta, sei lá, os olhos, por exemplo, né? Sem querer trazer o assunto, né, das pinturas, de maquiagem, etc. Mas é só um exemplo. Todo mundo hoje faz aborto, por exemplo. Então, as pessoas pensam que é algo normal, porque também a sociedade traz isso com uma fachada de bem, porque pelo bem da mulher, é o corpo da mulher, etc, etc. Mas quando nós nos aproximamos do Eterno, quando nós começamos a estudar a sua palavra, aí é como se um malach, como se um anjo tirasse uma brasa do altar e tocasse nos nossos lábios para nos purificar, né? Essa brasa pode ser compreendida como os seus mandamentos, as suas ordenanças, que quando chegam até nós, nos trazem essa purificação. Nós aí conseguimos ter os olhos abertos para ver que devemos, por exemplo, guardar as festas, como aprendemos hoje na Aliá, devemos nos humilhar no dia do Yom HaKippurim. Aí os nossos olhos são abertos, né? Quando ficamos mais próximos do Eterno. E quanto mais nós quisermos nos aproximar, mais devemos nos purificar, nos limpar e ser diferentes do que nós éramos antes, e ser diferentes do resto do povo que está à nossa volta. É aí onde vamos ouvir repreensão, onde vamos ouvir xingamentos, né? Como as irmãs comentaram, ninguém vai compreender, vão, vão falar e vão falar, mas nós temos que nos santificar para Adonai, não para as pessoas. Então, o versículo 8 também acho engraçado que o Eterno sempre gosta de fazer perguntas, né? Tenho notado isso ao longo dos estudos, que muitas vezes ele faz perguntas, não porque ele não sabe, mas para que a, a gente, né, ou quem está a ouvi-lo, possa interagir com ele. Ele fez perguntas no Éden, quando chegou, perguntou: onde está Adão? Onde estás tu? Né? Ele perguntou a Moshe, quem fez os lábios. Ele sempre gosta de fazer essas perguntas porque ele gosta dessa comunicação, desta interação entre ele e a quem ele se dirige. E a resposta do profeta aqui, Yeshayahu, foi a melhor de todas, né? Ele, depois dele ser purificado, ele se achou apto para ser enviado para o meio do povo, porque ele já tinha esta proximidade com o Eterno, ele poderia voltar ao povo, mas desta vez sem estar sujeito a se contaminar de novo com o povo, né? Também para dizer que é possível, sim, a gente viver no meio de um povo de lábios impuros, um povo pecador, e nós nos mantermos no caminho da santidade. É muito difícil, mas sim é possível. Por isso que Yeshua fala, né, que nós devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita. É um esforço que nós devemos empreender a cada dia, porque as lutas são muitas, de vários lugares.
Às vezes o nosso esposo não entende, não compreende, né? Lança questionamentos, palavras de desencorajamento, essa situação da cobertura da cabeça assim, é muito difícil. Todas nós, a maioria das mulheres que se decide a iniciar por esse caminho de cobrir a cabeça, no princípio enfrenta várias lutas mesmo, principalmente dentro de casa, né, que é o mais importante. Seu esposo não compreende, não entende e até faz resistência, se posiciona contra. É extremamente complicado. É isso que significa estar no caminho apertado, é isso que significa tentar entrar pela porta estreita, enfrentar todas essas contradições, né? Sempre com cuidado, com sabedoria, tentando mostrar o motivo da nossa decisão, principalmente com os esposos, né? Nós que somos as esposas e temos o dever de sermos submissas aos nossos esposos, com uma conversa, oração. E aí o Eterno nos ajuda, com certeza ele nos ajuda a conquistar o coração do esposo, no sentido de não se opor à nossa decisão de começar a guardar os mandamentos, começar a guardar o Shabat, começar a guardar as celebrações do Eterno, começar a cobrir a cabeça. Então, são etapas que nós devemos enfrentar. E quanto mais nos aproximamos do Eterno, mais Ele vai abrindo nossos olhos para algumas coisas que a gente fazia e achava normal, e a gente vai vendo que não é. O versículo 10 é muito polêmico porque muita gente, mesmo eu, quando lia antes, achava que o Eterno é que endureceu o coração, é que fechou os olhos deles. Então, como é que seriam eles culpados se não foi a vontade deles? Mas se nós olharmos o versículo 9, veremos que o povo, primeiro, é que se endurece a si mesmo, tanto quanto como aconteceu com Faraó, né? Se nós olharmos bem a história, diz que o coração do Faraó estava endurecido, por isso que o Eterno endureceu ainda mais. É, é consequência daquilo que a pessoa se propõe a fazer. Se a pessoa insiste no, no endurecimento, no fechar os olhos, no não querer ouvir, fechar os ouvidos, é como se o Eterno entregasse a pessoa a si mesma, né? As suas próprias concupiscências. E a pessoa fica mais endurecida ainda, não ouve. Por isso que, na verdade, Yeshua falava em parábolas que era uma forma também de despertar aqueles que tinham o coração não endurecido, que tinham curiosidade de aprender mais sobre as coisas do reino. Amém. Amém, irmãos. Aprendizado muito profundo do Eterno conosco nessa noite, né? Com certeza que, através da Aruara Todas, possamos aplicar todos esses aprendizados à nossa vida, no nosso dia a dia, porque é assim que devemos fazer, né? Na Brit Hadashah, Tiago sempre nos orienta, né? A ouvir e praticar. A fé, a emuná sem obras, ela é morta. Precisamos combinar, conciliar as duas coisas, a fé e também a ação. Amém? Vamos então fazer a oração para encerrarmos este momento tão maravilhoso que passamos aqui.